O Santos é um verdadeiro celeiro de craques, né? Os meninos da Vila realmente encantam o futebol brasileiro. Tem Neymar, tem Pelé, Robinho, Diego, Gabigol, enfim, é um clube que realmente revela grandes talentos. Mas, para cada jogador desses, também tem muito perna de pau. O Santos já revelou muitas promessas furadas e vamos lembrar dessas promessas aí depois da vinheta. Gerry. No começo da carreira, lá nas categorias de base, o Gerry colocava Diego Ribas no banco de reservas. Era o grande destaque ali do meio-campo das categorias de base do Santos. Mas, em 2002, ele acabou sendo emprestado para o Jabaquara para ganhar experiência, disputando a 6ª divisão do Campeonato Paulista e até se destacou por lá, conseguiu ser campeão, conseguiu ser artilheiro, estava mantendo a boa fama dele. Porém, isso significou perder uma grande chance, porque foi em 2002 que os garotos da base do Santos tiveram uma grande oportunidade de disputar o Campeonato Brasileiro e aí nessa época surgiu o Diego, né, ocupando a vaga que de repente poderia até ser do Gerry. O Diego estava lá jogando, fez a dupla com o Robinho e o Santos foi campeão brasileiro. Quando o Gerry voltou em 2003, ele foi tratado ali como possível sucessor do Diego, né? Ficaria ali para ser o sucessor. Ele até jogou, ganhou alguma experiência, mas não aproveitou as oportunidades. Em 2004 ele perdeu espaço para o Ricardinho no meio-campo, então também não jogou muito. E aí começou a rodar, virou um jogador, uma figurinha carimbada do futebol árabe, participou de muitas temporadas em vários clubes por lá e se aposentou em 2014 jogando na Tailândia. Um dos técnicos que treinou o Gerry no ano passado disse que o maior problema dele era disciplinar e não técnico. Jean Xera. A história do Jean Xera começou muito cedo. Quando ele tinha apenas 9 anos, lá em 2004, começaram a surgir alguns vídeos dele se destacando, mostrando uma habilidade acima da média para a idade dele, né? E aí, naturalmente, os clubes se interessaram, o Santos contratou o jogador, ele passou a ser super valorizado, né? Chegou a fechar com marcas esportivas, ser especulado na Europa, enfim, muita mídia. E aí, na época que chegou em 2011, para ele assinar um contrato profissional, quando ele tinha 16 anos de idade, a negociação foi bem complicada. Ele tinha um pai que realmente interferia muito na carreira dele e pediu uns salários muito altos. O Santos não quis pagar tudo isso para ele e aí ele começou a rodar. Foi para o Genoa da Itália, acabou não jogando por lá. Voltou para o Brasil, jogou no Atlético Paranaense, no Flamengo, no Cruzeiro, mas isso nas categorias de base. Nunca assinou o contrato profissional. O primeiro contrato profissional dele foi com o Oeste, mas também não jogou por lá. Só foi disputar partidas profissionais quando foi para a Europa, em times pequenos da Europa. E aí depois disso voltou para o Brasil para jogar no Santos B, recebendo um salário ali abaixo de R$1.000, para tentar, na verdade, recuperar a carreira. Aí ele foi emprestado para a Portuguesa Santista para disputar as divisões ali de acesso do Campeonato Paulista e foi lá que ele conseguiu fazer os primeiros gols da carreira dele, fez 2 gols. Quando tudo parecia entrar num caminho certo para o Jean Xera, tinha feito esses gols e tal, ele simplesmente sumiu dos treinos. Ele parecia realmente desmotivado, não estava indo mais treinar na Portuguesa Santista e aí anunciou a aposentadoria, parou de jogar aos 21 anos de idade. Falou que ia voltar para a cidade dele, que não queria saber de futebol, foi lá para Vera, no Mato Grosso. Quando chegou lá, ainda ameaçou um recomeço de carreira, jogando pelo Sinop, mas isso durou apenas 8 jogos e ele se aposentou novamente. Agora ele está jogando videogame profissionalmente, jogando FIFA profissionalmente. Renatinho. Depois que o Robinho surgiram vários novos Robinhos no Santos, né? O Renatinho foi um dos primeiros, lá em 2006 ele tinha uma semelhança física, era atacante, estava com 19 anos de idade e era chamado de novo Robinho. Em 2007 ele fez o grande jogo da carreira dele, na semifinal da Copa Libertadores contra o Grêmio, fez 2 gols, o Santos acabou não passando por causa do gol fora de casa, né? Aquela regra do gol fora de casa, o Grêmio foi para a final, mas aquele jogo ficou marcado, o Renatinho parecia uma grande promessa.
porém, depois disso ele não teve outros momentos de destaque. Ele até culpa o Vanderlei Luxemburgo por isso, disse que não recebia muitas oportunidades, mas o fato é que em 2008 ele saiu do Santos, foi comprado por um time de empresários do Uruguai e começou a ser repassado para vários clubes menores, jogou tanto em times do interior de São Paulo, times menores do Brasil, jogou fora e atualmente está no Anapolina de Goiás. Thiago Luiz. Falei do novo Robinho, o Santos revelou também o novo Messi, o Messi brasileiro. Pois é, era o Thiago Luiz, né, que surgiu ali aos 18 anos de idade no Santos, parecia uma grande promessa e destacou principalmente com 8 gols na Copa São Paulo. Aí surgiu esse apelido na imprensa espanhola, que realmente chamou, teve uma capa lá que chamou ele de Messi brasileiro. Depois, em outros tempos, o Thiago Luiz disse que na verdade foi o empresário dele, o Wagner Ribeiro, que criou esse apelido aí para divulgação, né? Mas não deu certo, a família dele não quis ir naquele momento para a Espanha e aí perdeu o bonde, porque o Santos não estava numa boa fase, ele acabou sendo pouco aproveitado, foi negociado, na verdade, por empréstimo, né, com a União Leiria de Portugal, depois passou a ser emprestado para vários outros clubes, não dando certo, foi dar certo, na verdade, em 2013, na Chapecoense, conseguiu ajudar o time a subir para a Série A pela primeira vez, mostrou ali alguns momentos de bom futebol. Não era o Messi, né? Mas também jogou bem até em outros clubes, jogou no Paysandu, no América Mineiro, no Goiás, irregular, né? Com alguns momentos irregulares, mas jogando até bem. E agora o Thiago Luiz, o nosso Messi, tá lá no futebol da Tailândia. Giva. Quem vê o Gabigol jogando atualmente, brilhando no Flamengo, nunca imagina que o Gabigol já foi banco do Giva. Pois é, aconteceu. Mas é claro que não é tão simples assim, vamos explicar. Em 2012, o Giva chegou nas categorias de base do Santos como estrela. Ele veio do Vitória, chegou como estrela, disputou muito bem uma Copa São Paulo em 2013, ajudou o time a ser campeão e aí ganhou muita moral. Naquela época, a situação era a seguinte, o Neymar estava, óbvio, como grande astro do clube, mas já de saída, no começo do ano ele estava de saída, acabou saindo no meio do ano, e o Gabigol estava subindo, e o Giva, né, também ia ter a chance dele no profissional, porque tinha se destacado na Copa São Paulo. O Neymar saiu, e obviamente não é a mesma posição, né, do Neymar, mas o Giva conseguiu ganhar algum espaço, disputou mais de 20 partidas pelo Santos. O Gabigol estava no elenco profissional, mas não disputou tantos jogos assim contra o Giva, sendo que eles são praticamente da mesma posição. Mas óbvio, o Gabigol era muito mais jovem, teve várias outras chances depois e amadureceu como a gente vê hoje em dia. Já o Giva acabou tendo problemas até judiciais, porque teve uma época ali em que o Santos vendeu uma prioridade de compra para o Barcelona, uma prioridade de compra do Giva, mas o Santos acabou vendendo o Giva para o Curitiba sem notificar o Barcelona. Isso teve um problema judicial, o Giva acabou perdendo tempo de jogo por causa disso, também por causa de uma lesão. Ele não se destacou mais praticamente, rodou por vários clubes do Brasil inteiro, times paulistas, do Nordeste, do Sul. Nada deu certo, praticamente nada deu certo, e atualmente ele está no Goiânia. Ele jogou também na Europa, vale lembrar que ele jogou inclusive em time da Catalunha, né? Mas em clubes menores. Não foi para o Barcelona, foi em clubes menores da Catalunha e atualmente está lá no futebol goiano, no Goiânia. Neilton. Assim como surgiram vários novos Robinhos, também surgiram e vão surgir vários novos Neymar. E o Neilton foi o primeiro novo Neymar, né? Porque ele estava ali no elenco de 2013 da Copa São Paulo, que se destacou do Giva e tal, e aí depois virou profissional e teve uns momentos de destaque. O Tottenham, por isso, o Tottenham chegou a querer pagar cerca de 7 milhões de euros ou de libras para contratá-lo, né? Pelo menos é o que diz a imprensa, né? Mas essa negociação não aconteceu, só acabou sobrevalorizando o Neilton, que pediu um salário muito alto para a diretoria para renovar o contrato. Isso acabou não acontecendo, o time, ele até foi punido, foi rebaixado, digamos assim, para o time sub-20, e aí teve a carreira um pouco atrapalhada e começou a rodar. Foi para o Cruzeiro, participou ali daquele elenco que foi campeão brasileiro, não ativamente, era reserva, né? E depois foi para o Botafogo, e aí sim teve um bom momento, jogou na Série B como destaque do time, depois partiu para o São Paulo, aí já não se destacou tanto, jogou no Vitória, dessa vez sim, teve boas atuações no clube, apesar de alguns problemas internos, e em 2019 estava no Inter sem muito destaque, né? Reserva, fazendo um ou outro bom jogo.
Em 2020 ele está no Rata dos Emirados Árabes. Bom, esses são alguns dos jogadores do Santos que surgiram como grandes meninos da Vila, mas depois foram promessas furadas, né? Quero que você deixe aí nos comentários outros jogadores que você lembra que de repente você achou que ia dar certo e não deu. Também quero deixar o convite para você conferir o vídeo que a gente fez sobre o Barcelona nessa mesma temática, né? Jogadores que prometeram muito na La Masia do Barcelona, as categorias de base do Barcelona tão badaladas, mas não deram certo. É um vídeo que foi bastante visto aí um tempo atrás, então fica a recomendação na descrição aqui no card para você dar uma conferida. É isso, então se inscreva no nosso canal para não perder outros vídeos desse tema parecido, ative as notificações, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva e siga as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, estamos em todas e vamos continuar aí sempre acompanhando o Santos Futebol Clube e outras promessas furadas também. Até a próxima!